Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa última videoaula da disciplina de Educação Híbrida como Estratégia Educacional. Nossa viagem pelo ensino híbrido está chegando ao fim. Nas últimas 3 semanas e nas últimas 3 videoaulas, nós abordamos os aspectos mais importantes da conceituação de educação híbrida, as metodologias ativas, as tecnologias disruptivas, o uso da tecnologia digital, da comunicação, do desenvolvimento educacional e dos projetos políticos pedagógicos. Vamos recapitular alguns aspectos importantes, já que essa será a nossa última videoaula. Iniciamos falando sobre o que é educação híbrida, revisando. O ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do aluno sobre o tempo, o lugar, o caminho e ou o ritmo. E nessa linha de inovações disruptivas, podemos dividi-la em 3 partes: ensino online, local supervisionado e experiência integrada. Já na nossa segunda videoaula, falamos sobre os modelos híbridos mais utilizados e que, como estamos falando de tecnologias inovadoras, não são formatos prontos, acabados e finalizados. Todos estão em adaptação e podem ser reformulados de acordo com a necessidade da sua instituição. Como modelos de educação híbrida principais, temos rotação, flex, à la carte e virtual enriquecido. O primeiro modelo, rotação, inclui qualquer curso ou matéria em que os estudantes alternam entre modalidades de aprendizagem em que pelo menos um seja online. Essa ideia de rotacionar entre estações não é nova para os educadores, já que rotacionamos grupos de estudantes entre tarefas por décadas. O segundo modelo, flex, é principal no ensino online. O ensino iniciará online e as instituições adicionarão apoios físicos e conexões quando forem necessárias. Já o modelo à la carte é o mais comum entre cursos de tempo integral ou do ensino médio. O aluno desenvolverá um curso ou disciplina online frequentando uma escola física. Já no nosso último modelo presencial virtual enriquecido, podemos ver cursos que oferecem sessões de aprendizagem presencial, mas permitem que os estudantes façam trabalho online, de onde eles preferirem. Bom, depois dessa pequena revisão, vamos ao assunto principal da nossa videoaula. Falaremos hoje sobre educação híbrida no ensino tradicional, adaptando as metodologias ativas para as nossas salas de aula, sejam escolas, cursos técnicos ou centros universitários. O uso das TICs modificaram de forma diversificada o ensino à distância, mas também trouxeram novas formas de condução para o ensino presencial, seja na oferta de suporte pedagógico tecnológico a essa modalidade de ensino, seja por meio do ensino híbrido, agregando ao ensino presencial características assíncronas na formação dos alunos. O ensino híbrido mistura os componentes tradicionais do ensino presencial a formas mais modernas de obtenção da formação através do uso das TICs, tecnologias integradas ao conhecimento. Este formato amplia e renova o modelo tradicional de ensino presencial, ao expandir o espaço de aprendizagem e a formação para além das fronteiras da sala de aula tradicional, e colocar este modelo em sintonia com a maneira com a qual a geração atual está conectada, entende e pratica a obtenção de formação e conhecimento. A educação híbrida tem sido vista como um caminho suave para as instituições educacionais inovarem seus projetos pedagógicos de cursos a partir da inserção de metodologias ativas e, nesta linha, o ensino híbrido é a mais inovadora. Com o advento da internet em 1990 e com o boom a partir de 2006, com a publicação de 2 livros americanos sobre educação híbrida, o entendimento deste modelo educacional tornou-se mais amplo e consensual. No ensino tradicional, presencial, em instituições de ensino, o modelo híbrido apresenta-se como a chance do aluno experimentar diferentes modalidades de aprendizagem, entre as quais aulas presenciais, atividades em laboratório, atividades online, projetos em grupo, etc., sempre mediados e com a presença de um professor. Ensinar é o elemento primordial na tarefa docente e, ao longo dos anos, estudiosos buscam identificar de que maneira o professor terá sucesso ao ministrar conteúdos para seus alunos. Com as metodologias ativas, tendo o protagonismo estudantil como foco, este tipo de ensino provoca vários questionamentos,
tanto para professores que já atuam na sala de aula, quanto para os futuros docentes que estão em processo de formação, tais como: qual a metodologia mais adequada? Quais modelos podemos usar? A participação dos estudantes contribui ou não com a aprendizagem? No Brasil, sobretudo no ensino superior, as instituições têm adotado os suportes das TICs na formação de cursos regulamentados totalmente à distância, de cursos semipresenciais híbridos e de cursos livres. O problema e a questão central é como incorporar o ensino híbrido em disciplinas estruturadas originalmente como sendo exclusivamente presenciais, de maneira a expandir as opções pedagógicas de desenvolvimento das mesmas, normalmente limitadas pela carga horária, muitas vezes rígida, e pela necessidade de sincronia de tempo e espaço que as caracterizam. Na outra ponta da questão está o aluno, que deve sentir-se parte do processo e ter em seu íntimo a vontade de explorar de maneira mais ativa e interessada a sua formação. Por isso, e nesse sentido, hoje ouvimos muito falar em educação 360, integrada ao cotidiano do aluno durante e após a sua passagem por qualquer componente curricular. Ao propor uma plataforma híbrida para qualquer disciplina, podemos imaginar alguns pressupostos norteadores para as decisões desse projeto de inovação pedagógica. Qualquer componente híbrido a ser estabelecido na disciplina não deveria afetar a carga horária prevista para a execução presencial da disciplina. Os assuntos trabalhados nos encontros presenciais poderiam ser reorganizados para melhor aproveitamento dos mesmos em função do grau de aceitação e eficácia dos componentes híbridos. A hibridização deveria estabelecer uma via de mão dupla entre professor, monitores e alunos da disciplina. Deveriam existir componentes que estimulassem o desenvolvimento da aprendizagem e projetos coletivos com a cooperação e contribuição dos próprios alunos. Deve suportar a quebra do paradigma de que só é válido o que é aprendido e definido em sala de aula, permitindo o desenvolvimento de projetos de maior envergadura e que fizessem o aluno ultrapassar os limites dos resultados alcançados com o modelo presencial exclusivo. Deve expandir os limites da sala de aula para o espaço virtual, permitindo o contato contínuo do aluno com os assuntos trabalhados na disciplina, revisando conceitos, executando atividades em seu tempo. O modelo híbrido deve ser passível de reprodução em qualquer disciplina e por todos os docentes com os mais variados graus de conhecimento das TICs. Idealmente, o modelo deveria ser replicado em ambientes de ensino onde infraestruturas de ambientes virtuais não fossem disponibilizadas pela instituição, com o intuito de implantá-las e torná-las possível. Agora, uma crítica ao nosso sistema de ensino tradicional. Sei que existem instituições inovadoras e professores inovadores. Sei que existem batalhadores que expandem sem condição e apoio suas práticas e atingem resultados maravilhosos com seus alunos. Mas a principal metodologia usada hoje em instituições tradicionais acaba por partir da visão conservadora de ensino. Segundo Lucchesi, em publicação de 1999, a pedagogia tradicional centra os procedimentos de ensino na exposição dos conhecimentos pelo professor, geralmente pela exposição oral. A proposta é dirigir o educando para a sua formação intelectual e moral, tendo em vista, no futuro, assumir a sua posição individual na sociedade, de acordo com os ditames dessa sociedade. Para traduzir essa perspectiva metodológica, o direcionamento autoritário da formação do educando é fundamental e os procedimentos de exposição oral dos conteúdos e a exortação moral são os meios disponíveis mais eficientes para cumprir essas metas. A aula expositiva, portanto, está presente na educação brasileira desde as primeiras escolas e perdura até os dias atuais, em todos os níveis de ensino. E neste modelo tradicional, o estudante assume sempre uma postura passiva e de não protagonismo na construção de seu conhecimento. O modelo de ensino tradicional, centrado no professor e no autoritarismo do professor, reduz a aprendizagem a níveis superficiais, pois não ressalta a oportunidade de questionamento por parte dos alunos. Essa postura cala os estudantes que, muitas vezes sem ter compreendido o conteúdo, recorrem à memorização para a realização das atividades, muitas vezes apresentando resultados falsos positivos. Com a educação híbrida,
Com as metodologias disruptivas, ativas, privilegiamos o protagonismo estudantil para a construção do conhecimento. Quando os profissionais inserem modelos híbridos na educação presencial, temos uma promissora e significativa melhora na performance educacional. A educação passa a ocorrer de formas diferentes, com a promoção de atividades e com competências necessárias para a nossa atual sociedade multicultural. A inovação se dá pelo fato de que tanto o professor quanto o aluno precisarem percorrer um caminho inovador de mudança de postura. Essa mudança enriquece o modelo de sua proposta, pois o aluno precisa se tornar protagonista do seu aprendizagem, ou seja, sair da zona de conforto, e o professor deixar de ser o transmissor de conhecimentos e passa a ser um facilitador de aprendizagem híbrida. Segundo Valente, em 1994, além de reter a informação, o aluno necessita ter um papel ativo para significar e compreender essa informação de acordo com seus conhecimentos prévios. E ainda mais, ele precisa ter um papel ativo para significar e compreender essa informação de acordo com seus conhecimentos prévios. E ainda mais, ele precisa saber aplicar esses conhecimentos em situações concretas e gerando novos conhecimentos a partir dos existentes. A participação ativa do aluno com qualidade depende da tecnologia, dos recursos e habilidades dos professores, elaboradores e ministradores dos cursos, assim como o uso de um modelo híbrido compatível. O papel do professor muda. Muda para curador, orientador e cuidador. Curador, pois é ele quem filtra as informações relevantes. Orientador, pois ele vai auxiliar os alunos na busca de sentido nos diferentes materiais e atividades disponíveis. De acordo com as necessidades de cada aluno, é papel deste professor dar apoio, acolher, estimular, valorizar, orientar e inspirar. Essa tendência educacional volta à aprendizagem híbrida. Conta com empresas como o Google que começam a oferecer ferramentas de comunicação e produtividade destinada à promoção da colaboração e criatividade no ambiente educacional. É fundamental o desenvolvimento das habilidades necessárias para o profissional do século XXI, como a comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade. O mundo tecnológico a cada dia revoluciona o ambiente à sua volta e a educação não pode estar alheia a esse processo. Todos nós, educadores, sabemos que na era atual, somente transmitir o conhecimento não é mais suficiente. O papel das instituições de ensino, bem como de seus educadores, é preocupar-se em desenvolver as diferentes habilidades de aquisição, produção e criação, propiciando aos alunos a capacidade de conectar o conhecimento a problemas de sua vida real. Finalizando esta videoaula, gostaria de deixar algumas palavras para as nossas escolas. Como campos de disseminação do saber erudito, a escola precisa estar adaptada às metodologias do ensino híbrido. Não somente em seu aspecto físico, como laboratórios, espaços de pesquisa, acesso à internet e interação, mas conter em seu projeto político-pedagógico elementos bem-sucedidos, como uma administração que não se limite ao aspecto burocrático, mas que busque envolver todos os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. O uso dessas novas tecnologias é essencial no processo para que haja uma aprendizagem ativa. Haja vista que na sociedade da informação, que também é a sociedade do aprendizado, seu domínio torna-se imprescindível, não só por parte dos educandos e educandas, como também pelos próprios professores, sem que isso possa ser elemento de sua aplicação como estratégia de ensino. O professor, utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação, consegue se aproximar do cotidiano do aluno e reverter o uso das TICs a favor do desenvolvimento do seu trabalho, melhorando sua prática, seu planejamento e seu tempo. Prezados cursistas, chegando ao fim da nossa disciplina, mas antes de me despedir, gostaria de fazer uma pequena reflexão. Todos já lemos e ouvimos falar da fábula da águia e da galinha do nosso teólogo e escritor Leonardo Boff. Gostaria de deixar, resumidamente, é claro, algumas passagens dessa fábula para refletirmos. Era uma vez um camponês que, ao visitar uma floresta vizinha, pegou em um ninho de águia um filhote e colocou-o no galinheiro para crescer junto com suas galinhas. Passados 5 anos, recebeu a visita de um estudioso que notou que aquela ave não era galinha
e insistiu com o fazendeiro que ela, sendo águia, com coração de águia, deveria voar. O naturalista tentou no chão e a ave não voou. E o fazendeiro continuou insistindo que ela era uma galinha, pois havia sido criada como galinha. O naturalista tentou do alto de uma árvore e sempre o pássaro olhava seus pares ciscando e acabava descendo e indo comer no chão. Dias e dias seguidos, o estudioso tentou e o fazendeiro sempre insistiu que a ave era uma galinha, pois havia sido criada como galinhas. Mas, em um dia, no alto de uma montanha, ordenou que a águia, com coração de águia, abrisse as asas e voasse. Por fim, segurou-a em direção ao sol e o pássaro abriu suas potentes asas, ergueu-se e voou. Nunca mais voltou à fazenda. É uma fábula simples, mas que nos diz que, muitas vezes, existem pessoas e sistemas que nos fazem pensar como galinhas. E, mesmo pensando que somos galinhas, devemos ser águias, abrir as asas e voar. Foi uma honra guiar vocês nessa caminhada pelo ensino híbrido como estratégia educacional. Espero que tenham aproveitado os conhecimentos e que tenhamos compartilhado esse conhecimento e que eu possa ter contribuído com a formação de meus futuros amigos e companheiros educadores. Um forte abraço e sempre fiquem com Deus. Bye!